Bem-vindo mais uma vez, você que está aqui, você que está online. É um prazer receber você na casa do Senhor. Hoje, um dia muito especial, que hoje nós estamos terminando uma série de mensagens sobre uma vida com propósito. E é muito bom ver seu rosto aqui, porque hoje nós vamos sair daqui entendendo um pouquinho mais sobre nós, sobre o propósito, porque nós estamos aqui na face da terra, né? E muitos de nós temos várias perguntas, tipo, por que que eu estou na cidade que eu estou? Por que que eu casei com a pessoa que eu casei? Por que que eu ainda não casei? Por que que eu estou nesse trabalho? Por quê, né? E nós temos vários porquês na vida. E a palavra de Deus, ela é o nosso manual de instrução. Você sabe disso? Como ela é o nosso manual de instrução, ela não vai te deixar confuso. Ela não te deixa sem respostas. Talvez a resposta não é a que você quer, mas ela tem a resposta. E nessa noite a gente vai caminhar sobre esse tema, o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Tem pessoa que fala assim, talvez o sentido da vida seja encontrar um sentido para viver. Outros dizem assim, quer saber o sentido da vida? É para frente. É caminhar. Mas a gente sabe muito bem que não é tão fácil assim. Não é simples. A vida não é simplesmente uma linha reta. Que você me pergunta assim, para onde é o sucesso da vida? E eu falo, é para cá. E você segue reto e atinge o sucesso. Não é. A vida ela tem altos e baixos. Ela tem vale, ela tem montanhas. Ela tem momentos difíceis, momentos de choro, momentos de alegria. Então, como encontrar um sentido na vida? Porque a maioria dos casos de depressão e suicídio, ela vem de pessoas que perderam o sentido da vida. Pessoas que desistiram de tentar encontrar o sentido da vida. Mas hoje eu tenho uma boa notícia, nós não vamos sair daqui sem saber qual o sentido da vida. Amém? Meu Deus, só uma pessoa acreditou. Amém! Agora sim, todo mundo acreditou. Então, abra sua Bíblia para mim em Eclesiastes no capítulo 1. Porque nós vamos ver aqui a história, e eu vou resumir a história do livro de Eclesiastes todinho, dos 12 capítulos. Porque, para você que não sabe, quem escreveu o livro de Eclesiastes foi o rei Salomão, ou quem ditou tudo isso, né? O homem mais sábio que existiu na face da terra. É lógico, tirando Jesus. Mas o homem mais sábio que existiu na face da terra, um dos homens mais ricos que atingiu um patamar onde construiu o primeiro templo do Senhor na face da terra. Alguém que quando o Senhor apareceu para ele em sonho e perguntou assim, Salomão, o que você quer? E Salomão respondeu assim, me dê sabedoria. E Deus deu sabedoria, riqueza e tudo o que ele precisava, porque Deus falou assim, porque você pediu sabedoria e não riqueza, não mulheres, não carro, não isso, não aquilo, eu vou te dar tudo o que você precisa. E Salomão foi um dos homens mais sábios que existiu na face da terra. E ele levanta essa questão. Qual é o sentido da vida? E no livro de Eclesiastes, vamos ler aqui o capítulo 1, verso 2, do livro de Eclesiastes. Se você não tem a Bíblia, vai aparecer aqui. No capítulo 1, verso 2, diz assim, que grande inutilidade, diz o mestre Salomão. Que grande inutilidade, nada faz sentido. Salomão começa aqui a excluir lugares e coisas que não fazem sentido na vida. Um homem que teve tantas mulheres, um homem que teve toda a riqueza, ele começa falando, peraí, nada faz sentido na vida. E aí você fica, Salomão, era para você me dar resposta, cara. Você é o cara sábio e você deveria me dar resposta. E você começa falando que nada faz sentido. E aí ele começa aqui a tirar algumas coisas da reta. Então nós vamos agora aprender com ele como tirar algumas coisas que a gente pensa que faz sentido na vida, que na verdade não faz. A primeira delas está no capítulo 2, muda aí uma página. Capítulo 2, verso 11. Não descobriremos sentido da vida no trabalho. Olha só o que diz o verso 11. Contudo, quando avaliei
tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, eu percebi que tudo foi inútil. Você corre atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Olha, não é a segurança do trabalho ou uma bolsa de estudos, se você está estudando, que vai fazer você falar, agora minha vida tem sentido. Eu estou no trabalho que eu gosto, ou eu estou estudando o que eu gosto, e agora tudo vai fazer sentido. Porque a vida, ela é curta demais para você buscar coisas erradas. Por isso, nessa noite, eu quero trazer isso ao nosso coração, que eu e você precisamos descobrir qual é o verdadeiro sentido da vida, para que a gente coloque as coisas no lugar e as outras coisas que não fazem sentido para a vida passem a ser segunda opção para nós. Ontem, aqui na igreja, a gente veio pela manhã, eu toquei num velório que teve aqui. Alguém faleceu e aí fizeram um velório aqui. Que ontem, enquanto eu estava aqui cantando, você fica até sem jeito de como cantar, né? Você está cantando no velório, você pode sorrir? Você está cantando no velório, será que você pode falar glória a Deus? Você pode cantar mais alto? Sabe, fica... Aí eu falei, Jesus, como é que eu vou cantar aqui? E quando eu cheguei, eu comecei a ver, e a primeira coisa que estava escrito é, celebrando a vida de fulano de tal. E todos eles estavam falando isso, hoje é um Celebration Day. E aí quando eu fui cantar, nós cantamos com alegria, as pessoas que estavam aqui estavam com alegria, mas peraí, Davi, essa pessoa não morreu? Sim, e todos que vieram aqui em cima deu bom testemunho dela, mas todos que vieram aqui em cima falaram assim, ela foi uma boa pessoa, ela foi uma boa esposa, ela foi uma ótima mãe, ela está no passado. Tudo o que resta agora é memória. Eu e você temos que aprender que a vida, ela não termina a partir do momento que você dá o último respirar. A vida, na verdade, ela começa a partir do momento que você dá o último respirar. E se nós focarmos somente nessa vida, nós não vamos descobrir o sentido dela. Você está começando a pegar qual é o sentido da vida. Porque essa vida que nós estamos vivendo hoje é simplesmente um teste para você entrar na vida eterna. E todo aquele que crê em Jesus Cristo passa da morte para a vida. Isso quer dizer que eu e você não precisamos morrer para viver a vida eterna aqui. Como viver a vida eterna aqui, Davi? É você começar a viver os princípios do reino de Deus na face da terra. Quando falamos, vamos viver céu na terra, tem como você viver céu na terra? Tem, se você alinhar o propósito da sua vida com o reino de Deus. E a outra coisa que a gente vê no verso 1 e 2 do capítulo 2 aí, é que a felicidade não traz sentido para a vida. Olha o que diz no verso 1 e 2. Eu disse a mim mesmo, disse Salomão, venha, experimenta a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. É um prazer momentâneo. O prazer, ele logo passa. Se eu e você vivermos de prazer, nós vamos viver de curtas alegrias na vida. Porque o prazer, ele passa. Semana passada a gente levou as crianças no lugar aqui dos brinquedos, né? E aí as crianças chegou e tal, divertiu, mas com 2 horas nós saímos lá de dentro. Acabou a alegria. Então nós temos que ver que não é um momento, não é um encontro, não é um dia esperado que vai fazer a gente ficar alegre pro resto da vida e descobrir que foi o sentido da vida nós encontramos ali. Porque Salomão ele tinha toda a riqueza do mundo, toda a riqueza que ele precisava. E se você vê a história dele, você vê que o reino dele era tão imenso que ele demorava meses para mostrar todo o reino dele para alguém. E é interessante quando você vê que durante esses 12 capítulos do livro de Colossenses, de Eclesiastes, ele fala, a vida não tem sentido. Para tudo tem um tempo na face da terra.
E aí ele começa a tirar aqui as coisas que ele conquistou e que ele descobriu que não fez sentido para a vida dele. E essa segunda coisa é a felicidade. Agora, outra coisa, o sentido da vida não está na conquista. Eu estava vendo uma reportagem sobre o primeiro homem que escalou o Monte Everest, daquela montanha de gelo lá. O primeiro brasileiro que escalou a montanha. O nome dele é Valdemar Niklavich. Brasileiro, que nome, né? Ele escalou a montanha e depois, isso foi em 2009. Depois na reportagem, a repórter chegou, uau, estou aqui com ele, o homem que escalou, o primeiro brasileiro que escalou o Monte Everest. Eu queria perguntar para você, e a primeira pergunta que ela fez para ele é: qual é a sensação que você teve de chegar ao topo? E aí ele virou para ela e falou assim: olha, a melhor parte é a subida, porque quando você chega no topo, você descobre que não tem nada lá. E anote essa frase: ame o processo, pois quando você alcança o sucesso, você inicia outro processo. A parte boa daquele cara foi a subida, emocionante, podia morrer, adrenalina 1000, mas quando chegou lá em cima, ele falou: conquistei isso aqui, agora eu preciso olhar uma outra montanha para me subir. É isso que acontece quando você deseja comprar aquele carro dos sonhos. Oh my God, se eu comprasse aquele carro, mano, eu ia ficar feliz demais. Não, se eu comprasse aquele carro para mim, estou realizado. Aí você compra o carro. Daí 2 meses, 6 meses, você começa a parar de lavar, né? Começa a parar de botar o cheirinho dentro, começa a ficar um pouquinho mais chula. Depois de 2 anos você fala: rapaz, esse carro já, né, tá batido, não é muito confortável, acho que o meu sonho mesmo é comprar tal carro assim. E assim é a nossa vida. A cada conquista você inicia um novo processo. E isso faz parte da vida. E eu vi uma foto essa semana de uma bicicletinha e um cara que subia um monte e descia. E quando ele subiu o monte, estava assim: segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí na sexta, parecia ele tipo chegando na linha de fim, todo alegre assim, sextou, né? Como diz a gente. Sexta, sábado, domingo. A nossa vida não pode viver como esse ciclo. Segunda-feira, terça, pelo menos deu uma melhorada. Quarta, sexta, sextou, bora aproveitar o fim de semana. É um ciclo vicioso que não faz você chegar a lugar nenhum. Por que você quer chegar ao fim de semana? Qual é o motivo? Comece a perguntar isso para você, que você vai descobrir que você talvez está vivendo uma vida sem sentido. Porque se eu levanto de manhã na segunda-feira pensando: tô doido que chega a sexta-feira logo para acabar o trabalho, e eu fazer isso, eu estou vivendo uma vida sem sentido. Não, eu estou vivendo. Porque viver é aproveitar o fim de semana. Não, viver é você construir durante a semana aquilo que você quer desfrutar no fim de semana. Viver é você construir durante a vida aquele lugar que você quer passar a eternidade. Vamos mais adiante, no capítulo 5 aí, hoje vai ser esse estudo aí no livro de Eclesiastes, né? Para você ver, vamos resumir o livro de Eclesiastes. Você está entendendo o livro de Eclesiastes. Agora vamos para o capítulo 5, verso 10. Porque aqui ele fala um pouquinho sobre o dinheiro. Um cara que era cheio da grana, olha o que ele fala: quem ama o dinheiro, jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isto também não faz sentido. Salomão, alguma coisa vai fazer sentido para você? Porque aqui ele fala que o dinheiro também não traz sentido para a vida. Qual é então o verdadeiro sentido para a vida, Davos? Chega de falar do que não faz sentido para a vida. Começa a falar para a gente aí o que faz sentido. Por favor. Você quer descobrir? Vamos junto, porque eu estou alegre porque eu descobri um pouquinho antes de você. Agora eu estou aqui para passar para você. Vamos falar então das 5 grandes questões que me levam a descobrir o sentido da vida. 5 questões. Você sabia que nós temos 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato. E eu resumi em 5 sentidos as verdadeiras questões que se levantam na vida humana.
E nós vamos falar da primeira agora, mas para a gente descobrir qual é o sentido da nossa vida, o que nós temos que fazer? Voltar ao início, né? Quando você começa a montar algo errado, o que você tem que fazer? Voltar ao manual, destruir tudo ali e reconstruir. Volta em Gênesis no capítulo 3, verso 22, que nós vamos começar a entender o porquê que nós estamos na face da terra e assim descobrir o sentido da nossa vida. Gênesis no capítulo 3, verso 22. Quem achou, diga amém. Quem não achou, amém também. Ok. Verso 22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Olha o que Deus faz. Após o pecado entrar na humanidade, Deus fala, ok, agora que você comeu da árvore da vida e você conhece do bem e do mal, você não pode comer da árvore da vida eterna. Ou seja, Deus cortou ali, falou, você vai viver a sua vida e quando você morrer, acabou, você volta para o pó. Esse foi o decreto do Jardim do Éden. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Nós vamos chegar lá. Deus criou o homem como um ser eterno e nunca descobriremos o sentido da vida se limitarmos ela à terra. A primeira coisa que você tem que entender que você foi criado para ser um adorador. Você e eu fomos criados para adorar. A questão não é se você vai adorar, a questão é quem você está adorando. Porque adorar, você está adorando. E adorar não é as músicas que a gente cantamos aqui, simplesmente. Isso aqui é um ato de adoração, oferecer a Ele louvores. Qual é o ato de adoração que você tem oferecido ao Senhor? Porque a sua vida, ela é feita de adoração. Um dos pontos. Em Lucas, no capítulo 4, verso 8, diz assim, e Jesus respondeu, está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Isso aqui, no capítulo 4, você vê aqui o diabo tentando tirar Jesus do propósito. O diabo tentando fazer Jesus perder o sentido da vida dele. E Jesus fala, o que é citado aqui, está em Deuteronômio, no capítulo 6, que Jesus, ele cita a Bíblia para ele. Ele fala, eu só vou adorar ao meu Senhor e só a Ele prestar culto. Não negocie a sua adoração. Não negocie. Muitos de nós negociamos a adoração por pouca coisa. E se eu der exemplo aqui, você vai começar a falar que eu estou falando de religião, mas não é. Olha, um dos atos do ser humano às vezes a gente fala assim, eu estou indo para o culto, vamos para o culto, não é? E na verdade, não é ir para o culto. Na verdade eu estou indo oferecer um culto. Essa é a maneira certa de falar. Eu estou indo oferecer um culto a Deus. Você quer ir também cultuar a Ele? Porque quando a gente vem para a igreja, não é para participar de um culto. Quando a gente vem para a igreja, é para falar, Senhor, eu estou aqui para te adorar. Hoje eu separei essa 1h30 para me estar na tua presença. E olha, eu sou para te falar que Ele é um Pai muito amoroso. E que quando o seu filho te dá um pouquinho de atenção, você arranca o dinheiro até que você não tem para comprar o que Ele quer. Imagine Deus, quando você dá um pouquinho de atenção para Ele, e você fala assim, Pai, eu vou tirar um dia na minha semana para me te adorar. E às vezes a gente começa a buscar sentido no que não faz sentido, não é verdade? Se Deus perguntasse para você o que Ele perguntou para Salomão, o que você quer? Você tinha resposta para ele? O que você quer que eu faça para você? Salomão pediu sabedoria. Será que você ia pedir uma casa? Um carro? Uma esposa ou um esposo? Quem não é casado? O que nós temos que aprender é não limitar as nossas petições a Deus em coisas terrenas. Salomão pediu a Deus sabedoria para cuidar do povo que ele tinha colocado na mão dele. Ele agora era rei de Israel e ele falou, Senhor, ok, agora eu estou nessa posição que eu não me sinto capaz, então eu preciso de sabedoria do alto para me cuidar do teu povo. Peça sabedoria a Deus para cuidar da sua família.
Peça sabedoria a Deus para você responder aquela pessoa que dá vontade de você dar um murro. Peça sabedoria a Deus para quando você chegar em casa e tiver discutido com alguém, você respirar na porta. Senhor, me dê sabedoria. Abre a porta e entra. Porque todos nós temos muitas armas. Você é cheio de arma, eu também. Nós sabemos defender a nós mesmos. E quando alguém tenta atacar, você fala, não, porque eu fiz isso porque você fez isso. Ah, mas você fez isso porque você fez isso. Não, eu não menti, porque eu estou... O conflito gera conflito. Mas se você é uma pessoa que já leu um pouquinho do Provérbios, você vai entender que a palavra mansa, ela desvia o furor. Você viu alguém brigar com você e você não falar nada e aquela pessoa perder a vontade de brigar? Porque ela está procurando alguém para brigar. Você não briga e a pessoa vai mudar o humor dela. O que ela quer é que você briga. É isso que ela quer. Não brigou? Parar de encher o saco, a pessoa não quer nem brigar, não presta para nada. Olha só. A segunda coisa é o discipulado. Aprender e ensinar é um ciclo que edifica. Primeira coisa, nós nascemos para sermos adoradores. A segunda coisa, temos que ser discípulos de Jesus. Aprender e ensinar. O fato de eu estar hoje ensinando é porque eu sentei e aprendi um dia. O fato de você estar hoje sentado aprendendo é porque um dia você vai levantar e ensinar. Dê amém aí quem falou que vai ensinar um dia. Aí, ó. Olha aí para você ver. Esse ato seu aí foi profético. Só de você levantar a mão e abaixar, Deus já viu e falou, marquei. Está aqui, ó. É sempre assim. Esse é o ciclo da vida. Deus te ensina, Deus enche o seu coração, você sai daqui cheio de Deus, você sai daqui transbordando de alegria, é para você fazer isso com alguém. Você fala, deixa eu transbordar essa alegria do meu coração para a vida de alguém. Tem que, Rodrigo? Garganta seca. Olha aí, tá vendo? Rodrigo está fazendo o que nós vamos ver aqui no próximo, que é o terceiro, servir. Servir. Primeiro, você nasceu para ser um adorador. Segundo, você nasceu para ser um discípulo de Jesus. E deixa eu ler um texto antes de nós partir, porque Jesus, no segundo aqui, no discipulado, ele deixa a grande comissão no capítulo 28, no verso 19 e 20 de Mateus. Diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinando eles a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Essa é a grande comissão que Jesus deu para os discípulos deu para os discípulos dos discípulos e hoje eu estou dando para você, para lá na frente você ensinar o seu filho, o seu vizinho, seu amigo e assim por diante. O terceiro então que eu estava falando, servir, o serviço. Sentir útil é fazer algo que não seja para você mesmo. Talvez a sua inutilidade, ou você sentir que, nossa, eu não sirvo para nada, será que... Talvez o sentido da vida vai ser descoberto a partir do momento que você começar a fazer algo que não traz benefício para a sua vida, que traz benefício para a vida das outras pessoas. É tão bom quando você já participou de missões em alguns lugares que você dá alimento para pessoas na rua ou algo assim. Eu participei em New Jersey de um dia que a gente foi dar comida ali para os homeless, né? Os mendigos que ficavam na estação do trem. E fazia aquela fila assim, eles pegando a comida e eu estava cantando. A pessoa que me chamou para que eu cantasse ali, para que as pessoas estivessem vindo pegar o alimento e também que elas falassem de Jesus para ela. E eu comecei a cantar e tal. E aí eu vendo aquela fila, vendo aquelas famílias sem um lugar para dormir. Às vezes uma esposa, um esposo, duas crianças pequenas, e você sabendo que à noite você vai ter a cama para dormir, aquela pessoa vai ter que deitar num canto. Eu parei de cantar. Eu falei, não, deixa eu servir. Aí eu comecei a catar o lixo, eu comecei a pegar a marmita, botar a marmita, entregar, o menino lá com o nariz escorrendo, eu pegar o papel e aquilo ali trouxe uma alegria tão grande no meu coração. Nós entregamos naquele dia mais de 300 marmitas, centenas de outros brindes, né? Às vezes a gente precisa disso. Fazer algo que você vai voltar para casa com menos dinheiro, cansado, sujo,
até fedendo às vezes, porque você abraça pessoas que estão ali uma semana sem tomar banho, mas você volta com a alma limpa. Você fala, eu servi para alguma coisa. E se você não pode ir, abençoa alguém para que vá. Isso também traz um sentido na sua vida. Não, eu estou abençoando uma missão da África. Pum. Você está abençoando alguém que vai fazer uma missão nas ruas. Nós, vamos ler aqui João no capítulo 13, que eu tenho poucos minutos. Capítulo 13, versos 14 e 15, diz assim: Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, isso é Jesus falando, eu lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei um exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Jesus, ele lava os pés dos discípulos e Pedro, sem entender o porquê daquilo, e ele fala, é porque eu quero que você entenda que a sua posição não pode impedir você de servir. O dinheiro que você tem na conta no banco não deve levantar o seu nariz a ponto de você passar sem cumprimentar alguém. A sua condição financeira não pode te impedir de dar um abraço em alguém que está desempregado. E aqui ele está falando isso, olha, eu quero que vocês façam o que eu fiz por vocês. Tem uma frase que diz assim, muitos querem servir para ser visto, poucos querem servir sem segundas intenções. Muitos querem ser visto, né? Ser visto, servir. E servir numa posição que todos estão te vendo é maravilhoso. Mas você servir no bastidor, meu amigo, você tem que ter o coração no lugar. Eu lembro que quando eu me converti, eu entrei na igreja e eu estava com uma vontade tão grande de fazer para alguém o que Deus estava fazendo na minha vida, que eu falei, eu preciso servir aqui dentro dessa igreja. Só que a nossa igreja em Filadélfia tinha mais de 200 pessoas, e aí tinha gente no louvor, tinha gente servindo em todas as áreas você pensar, e eu procurando um lugar para fazer alguma coisa, na hora que eu vi um lixo no chão, vou pegar, na hora que eu ia pegar já vinha um outro pegava. Nossa, não tem lugar para servir aqui nesse lugar. E eu lembro que eu achei um lugar para servir. Lavar o banheiro, ninguém queria. E eu lembro que eu pegava, eu sou house clean, né? Eu limpo casa, então eu falava, isso aqui é meu ramo, então descobri o que é o sentido da minha vida. E eu pegava o meu baldinho e entrava para dentro daquele banheiro, e eu lavava aquele banheiro, e era como se eu saísse dali, e o pastor tivesse me dado um cheque assim, ó, pum, da minha semana paga, toma aí, sua semana paga. Parecia que eu tinha ganhado o dinheiro da minha semana inteira, porque a minha alma estava tão satisfeita que dinheiro nenhum pagava aquilo. Então, imagina, eu estou falando da igreja de 200 pessoas, olha para o seu lado, você tem lugar para servir aqui, tá? E não precisa pedir permissão para o pastor, tá bom? Começa a servir, tá liberado. Então vamos falar do quarto, vamos lá relembrar. O primeiro, adoração. Segundo, discipulado. Terceiro, serviço. E o quarto, comunhão. Precisamos um do outro. Conexão edifica e abre portas. E a bênção do Senhor está sobre a nossa vida. Nenhuma conexão que você faz é em vão. Toda conexão, ela vai te trazer um resultado. Se é uma conexão ruim, ela vai começar a te influenciar para as coisas ruins. Tem conexões neutras também. Não sei se você já conheceu uma pessoa que, sabe quando você fala, não cheira e nem fede? Tem conexão que simplesmente você conheceu e não vai adicionar nada na sua vida, mas tem conexões que vão abrir portas na sua vida. Preste atenção nas conexões que Deus coloca na sua frente, porque uma coisa que eu aprendi no início da minha caminhada é, não perca as oportunidades. E dentro desses 5 propósitos que nós estamos falando aqui hoje, não perca nenhuma oportunidade dentro desses, que eu duvido que você não terá sucesso na sua vida cristã. Eu duvido. Eu ia falar aposto, mas crente não pode apostar. Adoração, discipulado, servir, comunhão. Olha, talvez você pode abrir a sua casa para um GPS. Talvez você não pode abrir a sua casa, você talvez não tenha tempo para ir no GPS ou mora longe. Você pode chegar para mim e falar assim, vamos fazer um GPS no Zoom? Eu faço um GPS no Zoom.
e abrir essa conexão, você vai conhecer pessoas diferentes de você. Eu mudei para Delaware o ano passado, em setembro. De setembro do ano passado até hoje, eu fiz tanta conexão, tantas portas que o Senhor abriu, mas por quê? Eu fui intencional em todas as pessoas que eu conheci. Comece a ser intencional com as pessoas. Comece a doar para você ver se não vem o retorno. Se não vem da pessoa, vem de Deus. Porque tem pessoa que se ajuda e você fala, nossa, eu ajudei fulano, agora ele não está me ajudando, mas Deus te ajuda. Você não vai ficar de mão vazia. Ministério, a sua missão, a sua função, o seu chamado, o porquê você está na terra, está ligado a um ministério. E quando se fala ministério, não é simplesmente um ministério dentro da igreja. É um ministério, ou seja, a missão que Deus te deu na face da terra. E estar aqui dentro da igreja é um ato que você talvez vem no domingo para ganhar informações, ou para você sentir, ou ouvir Deus falar com você, para que você esteja forte para cumprir a sua missão. É para isso que serve a igreja. É para dar aquela injeção de ânimo a você, para que você vá durante a semana e vença, para que você saia daqui e vença os obstáculos que você vai encontrar lá fora. Efésios 4:4 diz assim, há um só corpo, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. A missão, a igreja tal, todas as igrejas estão com a mesma função, capacitar você para que você cumpra a sua missão. Porque todas as igrejas vão para o mesmo céu. Hoje a Érica falou isso com alguém, né? Nós vamos para o mesmo céu. E nós temos que entender que a nossa missão na face da terra, ela não está ligada a um ministério somente na igreja local. É aonde você for. Todos nós somos diferentes e nós enxergamos diferentes, nós temos diferentes missões na face da terra. Mas no final, todos nós temos o mesmo fim. E aqui vai a resposta para qual é o sentido da vida. Está pronto para receber? Enrolei você até agora para falar qual é o sentido da vida. Salomão, no capítulo 12, já no final do livro. Imagina ele cansado já de procurar o sentido da vida. No capítulo 12 de Eclesiastes, no verso 13. Ele dá a resposta. Olha o que ele fala. Capítulo 12, verso 13. Eu vou ler na versão NTLH, não sei, ali é NVI. De tudo o que foi dito, a conclusão é essa, está preparado? A conclusão é, marque isso, tema a Deus e obedeça, marque obedeça. Obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Foi para isso o que fomos criados, temer a Deus e obedecer os mandamentos. Se eu e você pegarmos isso hoje, nós vamos sair daqui sabendo qual é o sentido da vida. É agradar a Deus. Quando agradamos a Deus, a vida faz sentido e tudo se coloca no lugar. Mas nós precisamos entender que não podemos limitar o sentido da vida com o que nós estamos vivendo aqui no natural. O sentido da vida, ele vai além, que nós vamos viver eternamente. E eu oro ao Senhor para que no meu velório, ou no seu velório, se Jesus não voltar e nós fomos arrebatados, nós possamos fazer o que eu fiz aqui ontem, colocar um sorriso nos lábios, cantar com alegria, porque nós estamos celebrando a sua vida em Cristo. E hoje nós temos a oportunidade de fazer isso, porque como nós cantamos aqui, e essa última música que eu cantei é uma música que o Senhor me deu pouco antes da pandemia, eu gravei um dia antes da pandemia. Ela chama Justificado, porque nessa época o Senhor, eu liderava jovens e o Senhor estava colocando muito no meu coração para ministrar isso para jovens. Ei, para de dúvida, você foi justificado pelo sangue de Jesus. E aí nasceu essa canção que eu gravei. E aqui nós vemos que Salomão, ele descobriu o sentido da vida, mas perdeu a vida. Você descobriu o sentido da vida não garante que você vai viver a eternidade num lugar desejado.
Não garante que no seu velório alguém vai cantar com alegria e falar, nós estamos celebrando a vida dela. Porque Salomão descobriu somente para passar para alguém, que é para nós hoje. Falei, não perca tempo. Tema ao Senhor, porque eu não temi. O fim da vida de Salomão foi adorando outros deuses, se envolvendo com mulheres que não era para ele envolver e destruindo tudo o que ele havia construído com Deus. Aí sabe o que ele fala? Tema ao Senhor. Tenha temor. Sabe, quando você for fazer alguma coisa errada, sabe quando você peca, você faz alguma coisa errada e aquilo dói o seu coração? Nossa, eu não devia ter feito aquilo. Isso é temor. Agradeça ao Senhor porque você tem isso. É temor ao coração. E a outra coisa que ele fala, obedeça. Porque um dia eu parei de obedecer. E o fim da minha vida não foi agradável. Mas eu tenho certeza que você e eu vai ser diferente. Amém? Aí, se você falou amém, você decretou. Fala amém de novo. Amém. Eu quero orar com você. Você pode ficar de pé, porque você já cansou bastante essa cadeira aí. Ela precisa descansar. Para a gente orar antes de ceiar. Porque a ceia é um momento, nós vamos participar aqui, do sacrifício que Jesus fez por nós. Jesus, ele viveu uma vida com propósito, ele nasceu, ele cresceu nos caminhos do Senhor, ele obedeceu ao Pai, ele serviu à humanidade e ele completou a obra que ele veio para fazer. Ele não perdeu o sentido da vida dele, para que eu e você hoje tivesse sentido na vida. E eu posso te falar isso, que o Senhor coloca no meu coração agora, não tente buscar o preenchimento do seu vazio em um casamento, porque nunca vai ser preenchido. O casamento não foi feito para você preencher um vazio. O casamento foi feito para você se tornar um com uma pessoa. O vazio que eu e você temos dentro de nós foi feito para ser preenchido com o Espírito Santo de Deus. E nessa noite eu queria que você fechasse os olhos, que eu quero orar com você. Aí no seu lugar. Pai, nessa hora eu quero orar, Pai, por todos os que estão aqui, Jesus. Como um dia a Tua graça me alcançou. Como um dia, Senhor, dentro de mim, sem que ninguém me forçasse a fazer nada, dentro de mim algo mudou. Dentro de mim, eu senti uma vontade tremenda de Te adorar. Eu senti uma vontade tremenda de Te servir. Eu senti uma vontade tremenda de saber mais da Tua palavra. Eu Te peço agora, Jesus, que o Senhor desperte corações aqui nessa noite. Pessoas que talvez estavam adormecidas, pessoas que talvez teve frustrações com igrejas no passado, pessoas que talvez estavam distantes do Teu caminho. Hoje podem voltar com um sorriso nos lábios, porque o Senhor recebe de braços abertos. Eu Te agradeço pela vida de cada um, Pai. E se você não fez uma confissão ainda com Jesus como seu Senhor e Salvador, eu queria que você repetisse essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado pelo Teu sangue precioso derramado na cruz. Sou grato porque o Senhor morreu, ressuscitou e me deu vida. E hoje eu participo da lembrança que o Senhor deixou. Sou Teu filho e nunca vou Te deixar. Em nome de Jesus. Amém, amém. Se você fez essa oração, creia que o Senhor já faz parte do seu coração. Você é filho de Deus, como nós cantamos aqui nessa noite. Você tem nova identidade em Cristo e o pecado já não tem poder sobre a sua vida. O que resta agora é caminhar com Ele. Porque como eu falei no início, a vida não é uma direção reta. A vida tem altos e baixos. A vida tem cercas que você precisa passar por baixo. A vida tem muros que você precisa pular. Nós temos dificuldades. Nós temos desafios. Mas conte com essa igreja aqui para te fortalecer todos os dias.